Olá, irmãos, tudo bem? Eu sou Melissa, líder do PG da Rede de Mulheres, e hoje eu vou estar lendo com vocês Josué, do capítulo 18 ao 21. Então vamos começar. Josué, capítulo 18. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra lhes foi sujeita. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra que o Senhor Deus, vosso Pai, vos deu? Cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie, e eles se levantem e percorram a terra, e a demarquem segundo as suas heranças, e voltem a mim. E dividá-lo-ei em 7 partes. Judá ficará no seu limite para o sul, e a casa de José ficará no seu limite para o norte. E vós demarcareis a terra em 7 partes, e me trareis a mim aqui descrita, para que eu aqui lance a sorte perante o Senhor nosso Deus. Portanto, os levitas não têm parte no meio de vós, porque o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade, Ruben e meia tribo de Manassés receberão a sua herança além de Jordão para o oriente, o qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram. E Josué deu ordem aos que iam demarcar a terra, dizendo: Ide, percorrei a terra, demarcai-a, e então volte a mim, e eu vos lançarei a sorte perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra, e a demarcaram em 7 partes segundo as cidades, descrevendo-as num livro. E voltaram a Josué ao arraial de Siló. Então Josué lhes lançou a sorte em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. E tirou a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Coube-lhe o limite da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu limite foi para o lado norte, desde o Jordão até o limite ao lado de Jericó para norte, e sobe pela montanha para o ocidente, terminando no deserto de Bet-Avém. E dali alcança esses limites os lados da Luz, que é Betel, para o sul, e desce a Atarô de Adar, ao pé do monte que está ao lado do sul de Bet-Heron de baixo. E vai esse limite e volta ao lado do ocidente para o sul do monte, que está de fronte de Bet-Heron, para o sul, terminando em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade dos filhos de Judá. Essa é a sua extensão para o ocidente. E para a expansão para o sul, começa na extremidade de Kiriat Jearim e vai esse limite ao ocidente e segue até a fonte das águas de Neftoá. E desce esse limite até a extremidade do monte que está de frente com o vale do filho de Inom, que está no vale dos Refraíns para o norte, e desce pelo vale de Inom ao lado dos Jebuseus para o sul, e então desce à fonte de Rogel, e vai desde o norte e chega em Semes, e dali sai Geliote, que está de fronte da subida de Adumim, e desce a pedra de Boã, filho de Ruben, e passa até o lado, de fronte a Arabá, para o norte, e desce a Arabá. Passa mais esse limite até o lado de Bet-Oglã, para o norte, saindo desse limite na baía do Mar Salgado, para o norte, na extremidade do Jordão, e para o sul, e esse é o limite do sul. E o Jordão será o seu limite do lado oriente. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. E as cidades das tribos dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, são Jericó, Bet-Oglá, e Emeque-Quequis, e Bet-Arabá, Zemaraim e Betel, e Avim, Pará e Ofra, e Quefar-Amonai, Ofni e Gaba, 12 cidades de suas aldeias, Gibeão, Ramá e Beerote, e Mispá,
Sefira e Moza, e Requém, Irpeel e Taralá, e Zela, Elefê e Jebus. Esta é Jerusalém. Gibeá e Quiriate, 14 cidades das suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Capítulo 19. E saiu a segunda sorte a Simeão para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança Berseba, Seba e Molada, e Azar-Sual, Balá e Ezem, e Eutolade, Betul e Orma, e Ziclag, Bet-Marcabote e Azar-Susa, e Betel-Leboate e Saruém, 13 cidades das suas aldeias, e Eldim, Aim, Rimon, Éter e Azã, 4 cidades das suas aldeias. E todas as aldeias que haviam ao redor dessas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá do sul. E esta é a herança das tribos dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada do quinhão dos de Judá, porque quanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. E saiu a terceira sorte pelos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o limite da sua herança até Saride. E sobe o seu limite pelo ocidente de Marala e vai até Dabsete. E chega também até o ribeiro que está de fronte com Jocneão. E de Saride volta para o oriente, para a nascente do sol, até o limite de Quislote-Tabor. Sai de Berate e vai subindo a Jafia. E dali passa pelo oriente, para o nascente, o Gate-Efer, em Et-Cazim, chegando Rimon-Metoar, e vai até Neá. E rodeando-a, passa o limite para o norte de Anatom, chegando ao vale de Iftael, e Catete, e Naalau, Sinron, Idala e Belém, 12 cidades e suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu para Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. E foi o seu limite Jezreel, Quesulote e Sunem, e Afaraim, Sion, e Anacarate, e Rabite, Quisião e Ebés, e Remete, Enganim, Enrada e Bet-Pazés. E chega a seu limite até Tabor, Sazima e Bet-Semes. E vai terminar no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança das tribos dos filhos de Issacar, e segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. E saiu a quinta sorte para a tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. E foi o seu limite Elcate, Ali, Betim, Axaf, e Alameque, Amade e Mizal. E chega ao Carmelo para o ocidente, e a Sior-Libnate, e volta para a nascente do sol, a Bet-Dagon, e chega a Zebulon e ao vale de Iftael, ao norte de Bet-Meque, e de Niel, e vem sair a Cabul pela esquerda, e Hebron, e Reobe, Amon e Caná, até a grande Sidom, e volta esse limite a Ramá, e até a forte cidade de Tiro. Então torna esse limite a Oza, para terminar no mar, na região de Axibe. Eumá, e Acaf, Afeca e Reobe, 22 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança das tribos dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, essas cidades e essas aldeias. E saiu
a sexta sorte para os filhos de Neftali, segundo as suas famílias. E foi o seu limite desde Elef e desde Elon, em Zananim, Adiminebeque, Jabneel, até Lacum, terminando no Jordão. E volta esse limite pelo ocidente, a Asnot e Tabor, e dali passa ao Coque, e chega a Zebulon ao sul, a Azer ao ocidente e a Judá pelo Jordão, ao nascente do sol. E são as cidades fortificadas, Zidim, Zer, Amate, Recate e Kinerete, e Adamá, Ramá e Azor, e Quedes, Edrei, e em Azor, Eiron, Migdael, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos da tribo de Neftali, segundo as suas famílias, e essas cidades e essas aldeias. A sétima sorte saiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, e foi o limite da sua herança Zorá, Estaol e Irsemes, e Salabim, Ajaelon e Itlá, e Elon, Timná e Ecrom, e Elteque, Gibeton e Baalate, e Geudê, Beniberaque e Gat-Rimon, e Me-Jarcom e Racom, como limite de fronte de Jafó. Saiu, porém, pequeno limite aos filhos de Dan, pelo que subiram aos filhos de Dan e pelejaram contra Lazém, e a tomaram, a feriram a fio da espada, e a possuíram e habitaram nela. E a Lazém chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, essas cidades e essas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o mandado do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, Timnat-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Essas são as heranças de Eleazar, o sacerdote, e filho de Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram as tribos dos filhos de Israel, em herança por sorte em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Capítulo 20. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que matar alguma pessoa por engano e não com intenção, para que vos sirvas de refúgio contra o vingador de sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se-á à porta dela e exporá a sua causa aos ouvidos dos anciões daquela cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar, para que habite com eles. E se o vingador de sangue seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu o seu próprio com intenção e não o odiou antes. E habitará na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então designaram a Quedes de Galileia na montanha de Naftali, e a Siquém na montanha de Efraim, e a Kiriat-Arbá, esta é Hebron, na montanha de Judá. E além de Jordão, na direção de Jericó para o oriente, designaram a Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e a Ramote, em Gileade, na tribo de Gade, e a Golã, em Bassã, na tribo de Manassés. Essas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que habitasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador de sangue, até se apresentar diante da congregação.
Capítulo 21. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e as cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e seus arabaldes para nossos animais. Por isso os filhos de Israel deram aos levitas a sua herança, conforme a ordem do Senhor, as seguintes cidades e os seus arabaldes. E saiu a sorte para os filhos de Coatitas e os filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas. Tiveram a sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E aos outros filhos de Coate couberam por sorte das famílias de tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E aos filhos de Gerson couberam por sorte das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Azer, da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés, em Bezã, 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas essas cidades e os seus arabaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais, da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão, essas cidades que por nome foram mencionadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas e dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhe deram a cidade de Arba, do pai de Anak, esta é Hebron, no monte Judá, e os seus arabaldes ao redor. Porém, o campo da cidade e as aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, os filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade de refúgio do homicida, e os seus arabaldes, Libná e os seus arabaldes, Jatir e os seus arabaldes, Estemoa e os seus arabaldes, e Elon e os seus arabaldes, e Debir e os seus arabaldes, e Aim e os seus arabaldes, Jutá e os seus arabaldes, e Bet-Semes e os seus arabaldes, 9 cidades dessas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arabaldes, Gebá e os seus arabaldes, e Anote e os seus arabaldes, Almon e os seus arabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades de sorte da tribo de Efraim. E deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arabaldes, no monte Efraim, e Gezer, e os seus arabaldes, e Quibzaim, e os seus arabaldes, e Bet-Heron, e os seus arabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Euteque e os seus arabaldes, Gibeton e os seus arabaldes, e Aijalon e os seus arabaldes, Gat-Rimon e os seus arabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanak e os seus arabaldes, Gat-Rimon e os seus arabaldes, 2 cidades. As cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arabaldes. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram da meia tribo de Manassés, Golã, cidade de refúgio do homicida, em Bazã e os seus arabaldes, e Beesterá e os seus arabaldes, 2 cidades. E da tribo de Isacar, Quiseão e os seus arabaldes, Daberate e os seus arabaldes, e Jarmute e os seus arabaldes, Enganim e os seus arabaldes, 4 cidades. E da tribo de Azer, Mizal e os seus arabaldes, Abdon e os seus arabaldes, e Eucate e os seus arabaldes, e Reobe e os seus arabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, na Galileia e os seus arabaldes, e Emotidor e os seus arabaldes, Cartã e os seus arabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas,
segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Merari, aos demais levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Jocneão e os seus arrabaldes, Cartá e os seus arrabaldes, Edima e os seus arrabaldes, Naalau e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Rubem, Bezer e os seus arrabaldes, e Jazá e os seus arrabaldes, e Quedmote e os seus arrabaldes, Mefate e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, refúgio da cidade do homicida, em Gileade e os seus arrabaldes, e Manaim e os seus arrabaldes, Esbom e os seus arrabaldes, Jazer e os seus arrabaldes, ao todo 4 cidades. Todas essas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas. E foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e os seus arrabaldes. Estavam essas cidades, cada uma com seus arrabaldes em redor delas. Assim estavam todas essas cidades. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme tudo quanto jurara aos seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas mãos. Palavra alguma falhou em todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. É isso, terminamos nossa leitura de hoje e eu convido vocês a fazer uma oração. Senhor, obrigado, Senhor, por essa leitura. Obrigado pela oportunidade que temos de ter acesso à Tua Palavra, Pai. Nos dá entendimento, nos dá sabedoria e que Teu Espírito Santo revele a Tua Palavra aos nossos corações. Nos abençoa, que possamos permanecer firme nesse propósito de Te conhecer mais e adquirir mais conhecimento que vem de Ti e da Tua Palavra, Pai. Te louvamos e Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém.